Olá, gente, tudo bem? Fátima Reis aqui, do Empreendedores do Brasil. Estou aqui mais uma tarde gravando um podcast com empreendedora de sucesso. O objetivo da marca Empreendedores do Brasil é apresentar os empresários que fazem diferença no Brasil e no exterior. E a minha convidada de hoje, ela é especialista em vendas, tem transformado a vida de milhares de mulheres, é palestrante internacional, está presente aí em 14 países, né, falando com mulheres e homens, né, empresários de vários segmentos, ajudando essas pessoas a venderem melhor. E ela é autora do Vender ou Morrer, eis a questão. Bruna Arguello é minha convidada de hoje, não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui, eu com Bruna Arguello, ela que é especialista em venda e fala muito sobre vender ou morrer. Então você que é empresário, que está aí, eu não gosto de vender, gente, isso não existe. Se você não vender, você está morto. Então eu já começo com essa pergunta, Bruna. Você costuma dizer muito que empreender é vender ou morrer. O que isso representa na prática para quem está começando? Porque as pessoas pensam assim, é fácil empreender abrir um CNPJ. Não é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Fátima, uma honra estar aqui, poder falar de vendas e empreendedorismo. Vamos começar, né? O que representa na prática esse vender ou morrer? Eu falo que vendas é tudo. Todo negócio, toda empresa, toda família precisa do dinheiro entrando. E o dinheiro entra através das vendas. E se eu não sei vender, se a minha empresa, o meu negócio não está vendendo, o dinheiro não está entrando. E sem dinheiro eu não realizo sonhos. E se eu não estou realizando sonhos, eu estou sobrevivendo. Eu não estou vivendo. E o que mais tem por aí são mortos-vivos, infelizmente. Pessoas que já deixaram de sonhar e estão só sobrevivendo. Elas estão empurrando a vida com a barriga e aceitando simplesmente a situação atual e não fazendo nada para mudar. E geralmente o fazer algo para mudar envolve vender, que é o que vai fazer o dinheiro entrar no caixa desse negócio, dessa empresa. Deixar a gente feliz, né? Com certeza. E o que você acredita que é o que impede de um empresário de vender? É realmente medo de ser... Como é que as pessoas falam assim? Eu tenho vergonha de a pessoa não valorizar porque eu sou a empresária e estou vendendo. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou a dona, eu não posso vender que aí eu perco minha credibilidade. Como assim? Olha, eu aprendi algo, e isso não foi há tanto tempo, isso é mais recente, uma observação que eu fiz no cenário, é que empresários não precisam aprender a vender. Empresários só chegaram nesse lugar de empresário porque sabem vender. O desafio do empresário é ter funcionário, vendedor que vende de verdade. Porque o cara chegou lá, abriu a sua empresa porque ele um dia vendeu e porque ele sabe vender. Então o desafio dele é justamente ter uma equipe que vai fazer a sua função. Time comercial, até secretária, que às vezes tá ali numa função de responder o cliente e ela só simplesmente responde de forma absolutamente passiva. O cliente pergunta, quanto é a consulta? X. E não faz nenhuma pergunta, olha, eu tenho horário para amanhã, você gostaria já de agendar, o que te levou a buscar? Então, não há uma execução ativa num papel de vendedor. E aí, muitas vezes, vem a crise do empresário. Agora que eu cheguei aqui, agora que eu estou pronto para ir para um próximo nível, eu não consigo crescer e expandir, porque eu não tenho braço e aí eu tenho que ficar me submetendo. E aí entra a crise do que você está me perguntando. Como que eu faço isso? Nossa, eu vou ter que ficar vendendo? E aí ele se pergunta, nossa, como que eu, que sou o dono da empresa, vou ficar vendendo? Mas ele não tem outra opção muitas vezes. Porque se ele não colocar a mão para vender, ninguém vai vender. E se ninguém vender, a empresa dele não vende. E aí a conta não fecha. E aí que entra Bruna Arguello, método de vendas, treinamento, que é o que eu falo. Time que não tem treinamento de vendas não vai vender. Porque o vendedor ele não aprende por osmose. Eu sei vender, então eu vou contratar as pessoas aqui e elas vão pegar do menos pro mais. Não. Elas não vão aprender só de me ver fazendo, só porque... como que a gente contrata geralmente vendedor? Por indicação. Me indica aí um vendedor bom. O que é um vendedor bom? Nos diga aí.
O que é um vendedor bom? Porque essa é a pedida, né? Me indica aí um vendedor bom. Ou a pergunta, você tem experiência? Experiência em quê? Qual foi a experiência? Porque ele passou por um lugar onde ele cumpria um papel de vendedor? O que isso, de fato, significa que ele é um bom vendedor? Só porque ele ficou numa empresa que também estava na mesma situação que todo mundo, que precisava de alguém ali para atender os clientes. E muitas vezes isso não significa absolutamente nada, que de fato ele era um bom vendedor. Aí a pergunta é, o que é um bom vendedor? Um bom vendedor é aquele que sabe captar novos clientes, mesmo quando o movimento tá fraco. Perfeito. Então ele sabe provocar movimento. Porque o dia da paradeira ele sempre vem para qualquer empresa. Exatamente, Bruno. Segunda coisa, ele sabe contornar objeções, porque a objeção ela sempre vai existir na cabeça de um ou outro cliente. Então, ele sabe identificar perfis de cliente, porque os clientes não são todos iguais, nós não somos todos iguais. O ser humano não é igual. Existem diversos perfis de clientes, então ele tem que saber identificar cada perfil e saber converter a venda para cada tipo de cliente diferente. Perfeito. E aí eu poderia ficar fazendo essa lista aqui, ela ia ser bem longa. Isso aqui é só o mínimo do mínimo. Aí, ouvindo essa lista, talvez o empresário agora esteja ouvindo e falando assim, meu Deus, eu tenho uma equipe de vendedor que não sabe vender. Exatamente. E é interessante você falar isso, porque inclusive eu tive uma reunião ontem, eu fui numa feira ontem, né, a CMO Summer, né, que era de marketing e tal, e a dor de alguns empresários que eu encontrei lá é venda. E um estava tão frustrado, um parceiro meu, que disse assim, em 3 meses eu contratei e descontratei 10 pessoas. Que passou por um recrutamento de seleção. E qual é o grande problema? Não tem compromisso. As pessoas não estão tendo compromisso. E uma outra me falou, Fátima, eu estou tendo mais sucesso com o time sênior, que é os 50 a mais, 40 a mais, porque há um compromisso. Me fale, Bruna, o que o empresário deve fazer? Porque imagine, não tem como reter tanta gente 40, 50 a mais, porque tem muita gente que está com seu próprio negócio, né, já. Então, você tem que pegar a turma lá dos 20 mais, 30 mais, e esse é o problema do pequeno empresário hoje. Porque diz assim, ó, eu contrato para vender, não tem compromisso, dá atestado. O que fazer para reter um bom vendedor e como pegar esse vendedor, então, que está descomprometido a se comprometer? Eu tenho uma frase que definiria essa resposta para você. Contrate caráter e treine habilidades. Perfeito. O foco é contratar caráter, porque uma pessoa de caráter, ela não vai ficar dando atestado, fugindo de compromisso. O grande problema é que nós estamos numa geração que não tem caráter. Nós estamos numa geração que acha que mentir, uma mentirinha. Nós fomos perdendo alguns costumes básicos de dentro de casa. De não tratar pai e mãe mais por senhor, de não ter respeito pelos mais velhos. Então, são princípios básicos da educação de dentro de casa que foram perdidos e que começam a refletir numa sociedade. Infelizmente. Isso parece até bobo que eu tô falando, mas lá no mercado de trabalho, a gente vai ver as consequências disso. A gente tem uma geração que não se preocupa mais que eu vou ficar maior de idade e eu tenho que me virar. Então, a gente tem uma geração que vai ficando na casa dos pais e os pais, não, você tem obrigação de me sustentar. Então, eles não têm preocupação de formar família, de se sustentar, de ser autorresponsável, porque eles têm um senso muito grande de que os outros têm que ir. Então, o governo tem que ir, os meus pais têm que ir, o meu chefe tem que ir. Ou seja, todo mundo tem que me dever algo, fazer algo por mim. E aí, como resolve isso, Bruna? Primeiro, eu criaria um senso de cultura muito forte na minha empresa, ao ponto de que a pessoa que fosse procurar emprego na minha empresa já soubesse o meu posicionamento. Perfeito. Pessoas dessa geração que a gente chama de geração Z, elas não vão nem procurar emprego numa G4, por exemplo. Porque o posicionamento dele é tão firme em relação aos princípios e valores deles, que a geração Z não quer nem passar perto, não aguenta. Deve ter até medo de passar na frente e vai que a carteira de trabalho dele cai ali na frente. Exatamente. Então, eu acredito que você tem que saber o que você quer, qual é o seu posicionamento, ficar muito firme nele, e desde a entrevista.
Perfeito. E um segundo ponto também muito importante, que vai refletir lá na frente, é durante a entrevista. Você ficar mais preocupado com o caráter e o posicionamento dessa pessoa do que com as habilidades. Eu sei que hoje em dia as pessoas falam muito sobre gestão emocional. Não, pra mim ainda importa essa pessoa chegar no horário. Pra mim ainda importa a postura corporal dessa pessoa, de respeito. Perfeito. Isso tudo vai mostrando como ela foi criada e qual é a percepção de respeito que ela tem com o chefe e com a empresa. Interessante você trazer isso, Bruna, que um pastor e amigo muito querido, né, que ele se aposentou agora, o pastor Ronaldo Oliveira, ele sempre fala que se a pessoa não tem respeito pelos pais, eles não vão ter por ninguém. Por ninguém. Né? E é fato. Então, quando você contrata uma pessoa, porque eu sempre falei, desde a época da marca Carreiras e Oportunidades, não é só a empresa que tem que me escolher, eu tenho que escolher a empresa também. E ela tem que ter os valores e missão de vida igual a minha, porque se não tiver, vai ser um karma eu ir trabalhar. Imagina, a pessoa passa 8 horas num lugar que ela não gosta. Exato. E aí ela adoece, e aí culpa sempre alguém, como você trouxe aqui. Então a culpa é sua. Exato. A escolha é sua, as decisões são suas, as consequências são suas. Então, a gente tem que parar de estar mimizando e culpando sempre alguém. A gente tem que ser responsável por nossa vida. A autorresponsabilidade é uma coisa importantíssima. Exatamente. E, inclusive, os resultados não vão vir. Não vai ter resultado ali. Se a pessoa tá indo só pelo dinheiro, e se ela e tem muito colaborador dentro de empresa sendo contra a empresa, sendo inimigo da empresa. Então, esse ponto, a gente tem que ligar esse radar. Tem um assunto que é polêmico. O meu posicionamento, ele é muito contra todos os outros mentores. Mas eu sou a favor de empresa familiar. Por quê? É muito mais fácil você ter da sua família leal a você. Eu sei que tem muita gente que acha o contrário. Mas eu ainda acredito nisso. Porque eu tô sempre dentro de empresas, dando treinamento, dando consultoria, mentoria. E eu vejo empresas familiares com gente comprometida, com gente buscando crescimento, com gente íntegra. Pode ter outros problemas, mas ainda assim são pessoas honestas, engajadas, íntegras, corretas. Não vou dizer 100%, porque problema toda família tem e toda empresa tem. Mas entre um de fora e um da família, eu tenho visto empresas familiares crescendo muito, prosperando muito e buscando se profissionalizar. Perfeito. Então, eu não sou absolutamente contra. Como muitos mentores se posicionam, que não dá certo, não contrate família, não contrate parente. Porque se o familiar é uma pessoa que tá precisando, porque nada motiva mais um ser humano a se dedicar ao trabalho do que precisar. Quando alguém precisa do dinheiro, o compromisso é outro. Água batendo na bunda faz o cara aprender a nadar. É verdade. Então, se a pessoa tá precisando e é alguém que você confia e de fato ela tá ali se esforçando, por que não dar uma chance? E aí você contratou caráter e vai treinar habilidades. Eu concordo. As habilidades é outra coisa. E a gente sabe dentro da família da gente quem tem caráter e quem não tem. Exatamente. A gente sabe, aí que entra a frase que eu falei. Contrate caráter. Você sabe quem são os mau caráter da tua família. Só não contratar. Exatamente. Simples assim, A gente sempre sabe. Gente, muito legal. Esse bate-papo, ele vai para o nosso canal Empreendedores do Brasil Oficial e também vai estar na TV+. É uma TV lá do Rio Grande do Sul, que tem quase 3 milhões de telespectadores, eu digo não, de canais, né, ligados, então vai ter mais que isso lá assistindo. São 4 TVs, né, que eles chamam Smart TV e TV Box. Uma é a Tubarão, canal 46, a Sat TV Ijuí, canal 271, a Sinalnet, canal 22, e a Internet O Sul, canal 26, além do site TV+. Então, veja lá, todo domingo às 7h30, você que já nos segue no canal e é da região, assista lá no canal ao vivo, então esse programa vai estar, você que está vendo no YouTube já vai estar na TV+, essa semana, né, de julho,
E muitas pessoas vão aprender um pouquinho mais com a Bruna Arguello. Então, siga lá, Bruna Arguello no Instagram. Lá tem todos os canais dela. 2 L's, exato. Ela que foi nossa revista de maio. Ó que lindo. Ela foi nossa capa, então a gente está até lançando agora em setembro e novembro capas coletivas com mulheres em setembro, mulheres e homens em novembro. Então você que é empresário tem interesse, nos procura nas redes sociais e venha fazer parte desse grupo de network que tem conexões no Brasil e exterior. Então a gente vai para um breve intervalo e voltaremos já. Até mais. Olá, gente, estamos de volta aqui com bate-papo com Bruna Arguello, ela que é especialista em vendas e também tem mentoria para mulheres, viu? Chamada Suprema, né? Depois ela vai falar isso aqui com a gente. Isso mesmo. Então vamos lá. Como transformar um negócio comum em uma verdadeira máquina de venda? Existe uma fórmula? Todo mundo quer saber. Com certeza existe, claro que sim. Hoje as pessoas querem uma receita mágica. Uma receita mágica, rápida, fácil e de preferência que não dê trabalho. Ah, sim. Essa não existe. Essa não existe. Mas existe uma receita, óbvio que sim, justamente porque vendas é técnica. Então, para você prosperar, para você ter uma máquina de vendas, é só você seguir uma técnica. Geralmente, quando eu chego num negócio, aí eu pergunto. A pessoa reclama, já fiz de tudo, não tá vendendo, não tá indo bem. Aí eu começo com algumas perguntas. Então tá, como que tá a sua taxa de conversão? A pessoa não tem a menor ideia. Qual que é seu ticket médio? Não, nem sabe. Tá, qual é o método de vendas que você segue hoje? Não tem. Nenhum. Aí eu falo, pronto, já fez de tudo o quê? Eu posto. As pessoas, por causa do digital, elas estão com uma cabeça bitolada no digital. Elas ficaram assim, como se só existisse o digital. E como se o digital fosse só postar. O digital, ele é só mais uma ferramenta e uma estratégia. Só que dentro do postar, existem várias outras nuances que precisam ser exploradas. Então, sim, você tem que se posicionar com postagens estratégicas. E dentro do seu Instagram, ele é um cartão de visita, ele é uma vitrine que tem que estar ali com uma marca sendo instalada. Hoje mesmo, eu estava em consultoria com uma cliente e eu mostrei para ela. Falei, olha, quando você entra numa loja de roupa, por exemplo, no Instagram de uma loja de roupa, o que você quer ver? Roupa. Eu tenho uma gastura, uma agonia, como cliente agora. Sim. Quando eu entro no Instagram de uma loja de roupa e fica aqueles vídeos institucionais, vendo coisas que não tem nada a ver, que eu não consigo ver a roupa. Que você quer comprar. Eu quero ver se tem... Eu tô procurando um blazer. Eu não consigo ver, eu quero ver blazer, eu quero ver... Aí você entra no site. O site não tem, ele não é instintivo, ele não é prático. Então, às vezes a gente quer algo mirabolante, uma receita mágica mirabolante, mas não tá fazendo o básico. Básico simples, né? Exato. Aí eu mostrei pra ela uma referência. O Instagram de uma loja que eu sigo. Falei, você sabe por que eu sigo essa loja? Primeiro, o feed dela é cheio de roupa. Então, quando eu quero ver roupa, eu vou entrar no feed e eu vou ver roupa. Segundo, ela é uma marca que tem identidade e essa identidade me agrada. Ela nunca foge disso. Então, a gente tem... mas eu não vou ficar sendo chata e repetitiva, que é o maior medo das pessoas. Sim. Mas é isso que é o digital. Imagina se eu não quisesse falar de venda todo dia. Eu não ia estar aqui hoje sendo uma referência em vendas. Exatamente. Se você não abrir uma loja de roupa, você vai estar sempre mostrando roupa? Sim, a sua loja de roupa. E você vai ter um estilo. E você vai ser reconhecida por aquele estilo. Aí imagina, a loja um dia traz vestidos românticos, aí outro dia traz alfaiataria, no outro dia traz uma coisa mais estilo praiano. Então você não constrói uma identidade e não agrega para um público. Porque cada hora você está querendo falar com um público. Então eu mostrei para ela que aquela loja em específico, que eu sigo, é porque aquela loja me agrada. Ela tem a minha cara, é o estilo de roupa que eu gosto. E quando tiver novidade, você quer comprar. Exato. Então, eu sou cliente, eu compro recorrentemente, eu sigo, eu acompanho. Então, o que acontece? As pessoas, elas ficam vislumbradas por qualquer corte de podcast que elas veem por aí e elas não têm noção se aquilo é para a realidade dela. E elas ficam querendo pegar um pedacinho de cada... assisti uma live aqui, eu quero aplicar. Assisti um vídeo aqui, vou aplicar. Mas elas não entendem que elas têm que pegar um método
seguir de ponta a ponta, do começo ao fim, para chegar num resultado. Porque um método é que leva uma empresa do ponto A ao ponto B. Não estou vendendo, vou começar a transformar a minha empresa numa máquina de vendas e, de fato, vou vender de verdade todo dia. E assim, as metas hoje, né? Uma pessoa, a gente tem um cliente que é empresa de roupa infantil. E qual é, vamos pegar, né? Dessa roupa infantil, para a pessoa que está nos assistindo, é do segmento comercial. Eu até quero indicar aqui um livro, antes que eu faça a pergunta, o Bora Varejo, né? Que é onde realmente as pessoas estão muito no digital e eu acho que tem que ir, né? Sim. Porque tem pessoas do Brasil todo querendo comprar e você vende, então é bom você estar lá. Mas o Alfredo Soares, que é um dos sócios da G4, né? Fala sobre isso. Ele é fera realmente em vendas. E esse livro é maravilhoso. ele é autor best-seller já, né? Da nossa parceira editora Gente, que a gente sempre está trazendo aqui referências. Então, é um livro que eu super indico. Aí ele fala como a cultura de transformação digital ajudou as empresas a enfrentar a maior crise do século. Então, isso ele lançou, acho que foi no período da pandemia. Na pandemia, eu tinha uma loja de roupa infantil, que já existia há um ano. Então, eu tinha já uma loja de roupa infantil há um ano, veio a pandemia. Era março, lembro até hoje, salvo engano, 19. 19 eu ia pra Bahia de dia março. 20, dia 19. Dia 19 mandou fechar, então dia 20 de março eu não pude abrir. E ficou um mês na minha cidade, 30 dias com a porta absolutamente fechada. As lojas colocaram tapume nas portas, parecia filme de terror. E eu faturei R$100 mil com as portas fechadas na pandemia, numa loja de roupa infantil. Aí já vem a minha pergunta que ela já vai responder. Então, a pessoa que tem varejo com roupa infantil, o que é que ela tem que fazer para ela vender mais? Exatamente. Aí o digital começou assim na minha vida. Porque as pessoas começaram, o que você tá fazendo para vender? Porque eu postava, condicional saindo, vendas. Porque eu precisava me manter com a mente focada, motivada, e eu postava. Foi aí que os lojistas começaram, o que você tá fazendo? Como que você tá vendendo? Foi aí que começou a surgir, de uma forma muito forte, a Bruna mentora, a Bruna que ensinava vendas, né? E o que eu fiz? Obviamente que esse resultado, ele foi consequência de quem já fazia. Então, assim, não adianta você querer esse resultado da noite pro dia. Então, o que eu plantei antes da pandemia vir, e aqueles 100 mil em 30 dias com a porta fechada, foi só consequência de alguém que construiu cartela de clientes. As pessoas se preocupam muito em vender, mas não em fidelizar o cliente. Eu sou uma pessoa incansável em conquistar clientes. E veja só, isso não quer dizer vender. Porque tem pessoa que você não vai vender hoje, você não vai vender semana que vem, às vezes nem naquele ano. Teve uma cliente em específico que ela tinha 4 filhos. Eu era dona de loja de roupa infantil. Eu queria muito conquistar aquela cliente. Porque ela era uma cliente potencial. Mas ela não respondia meus WhatsApps. Eu mandava mensagem, oi fulana, tudo bem? Ignorada. Passava um mês, às vezes 2. Fulana, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, eu vi o seu post da tua filha. Nossa, como ela tá linda. Ignorada. Esperava mais 2 meses, eu lembrava de novo dela. Fulana, como é que estão as coisas por aí? Olha, chegou novidade aqui na loja, eu quero muito te mandar um condicional. Ignorada. Levou 1 ano pra um dia ela falar assim, Bruna, pode me mandar um condicional? E tem gente que desiste na primeira mensagem que não é respondida. Exatamente. Levei 1 ano pra conquistar aquela cliente, mas eu nunca desisti. Mas isso sem ser chata, sem ser inconveniente. Invasiva, sem né? ser invasiva, com estratégia. Mas eu sabia que um dia eu ia ganhar aquela cliente. Então não é ganhar venda a qualquer custo. É conquistar clientes. Perfeito. Segundo ponto. Quem é você? E quem é a sua marca diante das pessoas? Eu nunca sentei no lugar de coitadinha. Nem a minha marca. Perfeito. Tem gente que acha bonito esse lugar de vítima, de coitadinha. Esse lugar é o lugar do fracasso. É vestir uma camiseta do fracasso. Então, eu sempre me coloquei no lugar de a pessoa
com quem os outros queriam fazer negócio. Perfeito. A pessoa com quem o cliente queria comprar, de quem os outros queriam comprar de mim. Perfeito. Então, mais do que eu queria vender para as pessoas, eu colocava na minha cabeça de que as pessoas queriam comprar de mim. E isso começa aqui dentro. E de tanto eu acreditar naquilo, isso começava a ser real. Terceiro ponto, obviamente, criação de conteúdo, incansavelmente. Então, eu postava. Engajamento péssimo, mas eu postava. Engajamento horrível, mas eu postava. Então, postando, mostrando, era foto, era vídeo e, obviamente, prospecção ativa. Então, não só depender da postagem, porque como eu falei, engajamento, às vezes lá no chão e eu aqui, ó, no WhatsApp, fulana, oferecendo condicional, oferecendo, quer que eu te mando foto? Inclusive, eu vendi até por vídeo chamada roupa infantil. Eu lembro de pegar o celular assim, deixar ele paradinho em algum objeto e eu mostrando as roupas pra mãe. Isso me marcou tanto que eu lembro até hoje, era uma mãe de gêmeos. E eu ia mostrar, ó, tem esse e esse, ela separa, esse não. Porque quem quer vender dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Pois é. E não é fácil, porque muita gente, você vê, eu tô nesse segmento de tanto de eventos como comunicação há 22 anos. Então, você conquistar o cliente leva tempo. Então, assim, construir reputação leva um tempo. Para você destruir, basta uma hora, né? Então, assim, tenham realmente cuidado com a reputação de vocês, que é importante para você antes de ser para o cliente. Eu conheci a Bruna, ela indo para o evento meu. Ela se interessou pelo palestrante, que na época foi o Dema Oliveira, que foi nossa capa também em março. E ela foi, daí a gente viu valores, né, muito similares, né, visão de negócio, missão, e também ambas são cristãs, né? Então foi Jesus que nos uniu, né? Então isso é muito legal. Quando você conhece de perto as pessoas, você deixa, né? Tem pessoas que vão passar pela sua vida, tudo bem. Mas é bom você deixar uma marca, mesmo que ela passe. E tem pessoas que ficam. Isso é muito bom, né? Então é tudo uma construção. Então eu vejo muitas pessoas hoje, há muito tempo, é o oportunista. Ele só quer ver como ele vai tirar vantagem, mas ele não quer somar, ajudar, agregar, sabe? Ele só quer tomar. Então, essas pessoas também a gente tem que tomar cuidado. A gente que é empresário, que lida com venda, porque tudo isso, network, né? Liderança, tá tudo no mesmo balaio, né? Então, uma pessoa, você vê, a Bruna viu sentido ela ir para o nosso evento por tudo que ela viu nas redes sociais. Então, ela foi de perto e viu que era aquilo que ela imaginava. E é assim, tá? Tem coisas que a gente às vezes participa e não é bem aquilo que a gente imaginava. Esses eventos de networking, hoje em dia, muitas pessoas estão até com ranço. Porque o tal do networking, muitas vezes, ele tá tão mal visto porque parece um jogo de interesse. Só que a vida já é o tal do networking há muito tempo. Exatamente. A vida, desde o princípio, é um jogo de interesse. A gente é que tem que aprender a lidar com isso e identificar quem são as pessoas que se aproximam de nós só por interesse. E não querer essas pessoas perto de nós. Exatamente. Ou ser fonte. A Lara Nesteruk falou num podcast, e eu vi esse corte e ele pegou forte pra mim. Ela fala assim, eu não vou deixar de ser fonte por aqueles que são interesseiros, vão vir, vão tirar proveito de mim e vão embora. Porque eu vou continuar sendo fonte transbordante e abundante. É isso mesmo. Eu vou fazer cada vez mais. E pode vir, vem, tira, vai embora, mas eu vou continuar fazendo. Então, a gente não pode deixar de ir num evento de network, porque vai ter gente interesseira lá. A gente não pode deixar de se abrir, porque, vão querer tirar proveito. Não, a gente tem que, cada vez mais, saber identificar quem são as pessoas que valem a pena. Verdade. E querer estar perto dessas pessoas. Exatamente. Porque se a gente for por esse caminho, eu não quero network, porque lá é um só querendo tirar proveito do outro. Então, minha filha, vai pra dentro de uma bolha e vai viver em Marte. Exatamente. Porque, senão, essas desculpas são muletas que a gente usa pra não crescer. Exatamente. Porque o mundo esse é só o mundo acontecendo, a vida acontecendo. Mundo real. Com gente boa e com gente ruim. E a gente vai ter que lidar com todas elas. Exatamente. Chega uma hora que o joio se mostra, né? Então, Exato. O trigo a gente vê e o joio também. Então, assim, como a autoconfiança influencia diretamente nos resultados das vendas? Você faz isso muito com as suas mentoradas, né? Porque, eu sou feia, eu não sei falar, eu não sei o quê. Então, muita gente dá desculpa que
baixa autoestima, né? Uhum. Então, assim, como é que você tem ajudado essas mulheres e o que realmente é a causa disso? Eu recebi uma pergunta na caixinha. A pergunta na caixinha dizia assim: eu sinto que eu não sou boa o suficiente. E eu disse: se você acha que você não é boa o suficiente, então você não é. E o que você vai fazer para se tornar boa o suficiente? Então, existe uma diferença entre baixa autoestima e, de fato, não estar preparada. Tem pessoas que não se sentem capazes porque elas não estão, de fato, preparadas. E aí tem que estudar, tem que treinar, até ficar boa. Essas pessoas, eu falo, então vai fazer o quê? Vai se preparar, vai se fortalecer, vai ficar boa, porque ninguém gera insegurança numa pessoa que sabe que é boa. Quando você é boa, você sabe que você é boa. Exatamente. E ninguém te gera insegurança. Perfeito. Agora vem, em paralelo, a questão da autoestima, envolvendo principalmente a autoimagem das mulheres, aquilo que é questão de ferida, aquela questão do emocional. Tem toda aquela questão mais pro lado emocional, que eu não tô falando de técnica. Sim, sim. Porque a técnica, quando você... Bom, eu sou boa em comunicação. Eu sei que eu sou boa na comunicação. Pode abrir uma live a qualquer momento, seja a hora que for, eu vou saber o que falar. Então, ninguém vem me dizer, ninguém vai me deixar insegura em relação à minha comunicação. Perfeito. Agora, a insegurança e a autoestima relacionada àquilo que tem uma ferida emocional que a pessoa carrega de uma vida inteira, e geralmente nas mulheres está atrelada a aparência física, uma rejeição, aí vem 2 pontos. E as acusações de pais, essas coisas também tem muito, Bruna? Tem crítica, rejeição. Então, aquela pessoa que sofreu bullying na escola, aquela pessoa que teve limitações, ou até tem limitações ainda. E aí, obviamente, se ela tem limitações de fala, ela é mais tímida, mais introspectiva, e eu falo, vá fazer um curso de oratória, vai destravar essa fala, porque aí isso vai aumentar a autoconfiança, porque você vai, de fato, ficar boa, porque você ainda não é boa. Como é que você vai se sentir uma boa vendedora se você nem fala? Você não abre a boca? Como é que você vai se sentir uma boa vendedora se você nem consegue falar? Esse é um ponto. Mas aí, em relação à parte emocional, tem vendedora que não se sente bonita, mas a menina tá toda mulambenta, cabelo oleoso, cara mal lavada, unha não cortada, mal vestida, unha mal feita. Se duvidar, tem até terra embaixo da unha. Como é que vai se sentir bonita? Não vai se sentir bonita. Não vai se sentir altura. Vai sempre... Essa pessoa sempre vai se sentir inferiorizada. Porque ela, de fato, ela tá se colocando nesse lugar. Aí chega uma cliente, a cliente tá melhor que ela. Porque ela já inconscientemente se sente inferiorizada, então ela já se coloca nesse lugar. Então eu bato muito nessa tecla. Não é sobre você tá com a melhor roupa. Não é sobre você tá toda emperequetada, mas é você dar o seu melhor. É você levantar da cama de manhã, você já passar um blush, é você, principalmente olheira, porque o cérebro é burro. Se ele olhar no espelho e ver você com a olheira aqui, qual que é a imagem que ele vai ter? A leitura que ele vai fazer? Tá doente? Cara pálida, boca pálida e olheira aqui, tá doente. Então, ele vai dar respostas para o seu corpo de uma mulher doente, fracassada, cansada. E, automaticamente, você não vai produzir como uma mulher de sucesso que tá indo pra luta, que tá indo conquistar vendas. Então, essa imagem corporal, sendo ativada intencionalmente, é muito importante para a venda também. E agora, eu queria até que você já entrasse no Suprema. Nos conte essa mentoria que você tem feito. Já tá o quê? Na 7ª turma? Já faz mais de 1 ano que a gente tá fazendo. Acho que 7º ou 8º. Já até me perdi nas contas. Como é que acontece isso? Como foi que surgiu a ideia e como é que funciona? O Suprema surgiu de forma bem despretensiosa. Eu tenho o Suprema em sociedade com a Gabi Cres, né, que é minha amiga e sócia no Suprema. Legal. É um grupo de mulheres empresárias que nós vamos juntas para Campos do Jordão passar um final de semana. E, a princípio, surgiu para ser um grupo para falar de vendas, marketing, negócios e também, claro, falar de outros pilares da vida. Fé também, né? Fé também. Isso é bom. Porém, ao longo de cada turma, a gente tá ficando cada vez mais forte
no pilar fé, espiritualidade. Que bom. Então, a espiritualidade tá ficando muito forte no Suprema. Uhum. Cura das feridas, cura da alma. Então, quase que tá virando um retiro. Legal. Não de sexta a foi... domingo, né? A gente vai na sexta e volta no domingo. Então, é sexta depois do almoço. Sim. Então, passa sexta, sábado e domingo depois do almoço, vai embora. E é algo, assim, transformador. Não é algo que qualquer mulher possa ir. Então, ela pode até mandar um direct lá no meu Instagram, @BrunaArguello com 2 L's. E falar, olha, eu preciso disso, eu tenho... E a gente vai analisar. Por quê? Porque a gente precisa nivelar o grupo. Uhum. Pra ninguém se sentir deslocada ou até mesmo desnivelar o grupo. Uhum. Então, a gente tenta manter ao máximo o mesmo nível do grupo em todos os sentidos. São o quê? 10 mulheres ou 20? A gente fica no máximo em 10, no Sim. total de mulheres na casa, porque é uma casa. E a ideia é que seja intimista. Uhum. Se passar de 10 mulheres dentro de uma casa, perde totalmente a proposta. Porque a gente senta ao redor da lareira em Campos do Jordão, a gente toma chimarrão juntas, a gente conversa. Então, para que cada uma tenha seu tempo de fala, senão tem que ser tudo muito correndo, tudo muito Sim. rápido. Então, a gente tem tempo de mesa, sentamos à mesa sempre bom. todas. Então, Isso é muito bom e transformador. E parabéns, viu? Porque eu vejo depoimentos de mulheres que foram transformadas com essa mentoria. Então, você conheça lá no perfil Bruna Arguello com 2 L's, não pode esquecer. E os depoimentos das meninas e quantas vidas ela tem transformado. E realmente nada a gente faz sem a presença de Deus, né? Não. Eu sempre digo que tudo que sou, que faço é graças a Ele. amém. Então, assim, quando você falou muito de venda, mas assim, a gente sabe que você, especialmente, que trabalha aí constantemente com pequenos e médios empresários, apesar de grandes procurarem para outros segmentos que você atua aí de dívidas altas que você tem com seu esposo, Sim. essa empresa de recálculo de tributos, pedidos a mais, enfim, não sei nem se você quer falar sobre isso, mas eu acho interessante, né? Porque tem o pequeno, o médio. Eu ouvi uma vez de uma parceira minha que o cliente dela estava assim com uma dívida gigantesca, o sócio simplesmente deixou ele na mão e ele não sabe o que fazer. Então, assim, gente, só não tem jeito para morte. Exato. O resto a gente ajeita. Com Tudo certeza. é negociado, né? Então, assim, devo, não nego, como é que eu posso pagar? Eu tenho uma empresa hoje de auditoria bancária. Sim. Então, empresários com dívidas, a gente pega acima de $500 mil, mas tô com 200 mil, 300 mil de dívida, já pode chamar a gente, Arguello Auditoria no Instagram. Legal. Mas qualquer coisa chama também no meu direct, eu passo o Sim. Instagram. E a gente entra com uma auditoria bancária, identificando todas as ilegalidades e abusividades cometidas pelo banco, criando um plano para tirar esse empresário do endividamento. Nós somos muito íntegros, então não tem promessas absurdas. Nossa, você vai sair de devedor para credor com o banco, porque a gente precisa analisar cada caso. Perfeito. Mas o nosso principal objetivo é ajudar o empresário a ele saber que tem saída, Sim. a ele não desistir, não se desesperar. E essa é a minha empresa com o meu esposo, Sim. ele que toca à frente, eu cuido mais da parte comercial dessa empresa. Como não, né, gente? A pessoa especialista em venda tem que cuidar da parte de venda. Você tem um time, né, que sempre fala com a gente quando qualquer produto que a Bruna lança, né, de ticket médio, né, a gente tá lá consumindo, é muito legal. Agora sim, você saiu de um treinamento, né, que é uma mentoria que você fazia online, que inclusive a gente até comprou, e hoje você está mudando esse novo treinamento de vendas. Como é o nome e é voltado para que tipo de empresário? Para todos, para pequeno, médio? Nos fale um pouquinho. O mercado digital mudou, isso é um fato. E quem não acompanhar essa mudança vai sofrer muito. As pessoas não querem mais cursos longos, as pessoas não querem aulas longas e elas querem resultado rápido e muito... A palavra certa seria específico. Então, eu criei o PRV, Plano Rápido de Vendas. O Plano Rápido de Vendas, o link dele tá na minha bio, ele é para pequena empreendedora, ou aquela que tá começando agora, ou aquela que vai começar agora, ou até mesmo aquela que já empreende, mas ainda não atingiu o marco de 30 mil por mês, pelo menos.
Então, ele é um plano, de fato, que te leva do 0 aos 30 mil por mês. Legal. Com aulas curtas, então aulas de, no máximo, 15 minutos. Aulas que ela senta, assiste rápido. São 4 módulos. Legal. Então, é curto. É um curso curto, aulas curtas, um plano rápido. Porque as pessoas não têm mais tempo. E prática, né? E tá pra pessoa fazer prático. Prático, ele tem uma inteligência artificial que foi treinada por mim, foi treinada com o método. Então, ela pode mandar ali, chat, fiz esse atendimento, analisa pra mim. Como eu deveria responder? Então, o chat fica simultaneamente ajudando essa empreendedora. Responder o WhatsApp, a criar estratégias, ter ideia. Chat, acordei desanimada hoje. Então, ele dá ali. Então, tem um agente de inteligência artificial, que lá dentro ela vai ter acesso, que foi criado por mim, treinado por mim, com o método PRV. Perfeito. E dentro lá também ela vai ter acesso a um script de mensagens prontas para ela poder copiar e colar para cada etapa do processo de vendas. Isso é legal, você tem em todos os seus cursos. Os que você já fez sempre tem um scriptzinho, sempre tem uma ajuda. Eu acho que você que tem essa dificuldade, comece com um curso desse, porque assim, não tenho como, porque muita gente, não tenho dinheiro para pagar. Gente, a gente tem como pagar um curso online. Eu não tenho como pagar uma mentoria, mas tem como pagar um curso online. Então, se a gente aprende assim, se você não investe muito, hoje eu não tenho como investir muito, mas vou investir. Você vai crescendo, aí você vai investindo mais e vai tendo clientes melhores que vão lhe pagar melhor. Mas uma pessoa que quer tudo de graça, ela vai continuar essa questão de mentalidade, né, Bruna? Eu tenho uma frase, Fátima, que quando eu ouvi, embrulhou meu estômago e virou uma chave. Sim. O ticket que você não recebe é o ticket que você não paga. Você tá reclamando que, não vendo, ninguém compra de mim. Você tá pagando? Se você acha caro, exemplo, você quer vender um produto de 20 mil, mas você já pagou pra alguém 20 mil? Você paga 20 mil? Se você nem paga, por que você acha que você vai conseguir vender? Ou seja, só venda um ticket que você já pagou ou pagaria. Isso é bem importante. Aí teve uma vez uma pessoa que me indagou, né? Mas eu sou uma vendedora de concessionária. Eu vendo o carro da marca X. Eu nunca comprei um carro e vendo todo mês tantos carros. Eu falei, esse não é o ponto. Você ter comprado já ou não. Você compraria? Se você tivesse, compraria. Esse é o ponto. Mas lá no seu íntimo, porque não é falar da boca pra fora se compraria. Você, de fato, compraria? Porque uma coisa é você não ter dinheiro e não ter comprado. Outra coisa é tem gente que não compra, não é porque não tem o dinheiro. É porque não quer pagar. É porque não quer pagar. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. E desvaloriza o serviço ou o produto do outro, né? É impressionante isso. Então, o papo tá muito bom, mas a gente vai para aquele break rapidinho e a gente volta já. Até mais. Olá, gente, estamos aqui de volta mais uma vez na TV Mais e no nosso canal no YouTube com Bruna Arguello, especialista em vendas, e vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Antes disso, eu vou indicar mais um livro da editora Gente, que é do Alexandre Silva, Faça Direito, Faça Dinheiro. Então, a gente falou sobre isso e vai continuar falando. Se não vende, não tem dinheiro, não tem negócio. Aqui ele fala os 7 passos para transformar o seu escritório em um negócio de sucesso. Super indico também esse livro. Então, acesse lá, editoragente.com.br. Então, vamos lá, Bruna. Eu sou vendedora nata, mas sei que muita coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira profissional foi importante. Mas eu gostaria que você me dissesse, porque lá atrás eu achava que era questão de dom. Então, me diga, vender é dom ou é técnica? É técnica, mas o que as pessoas confundem e faz com que exista essa crença do senso comum? Porque é um senso comum. As pessoas acreditam que venda é dom porque uma pessoa de atitude geralmente vai vender mais do que uma pessoa que não tem atitude. Então, se ambas não têm a técnica, uma que tem atitude, obviamente vai vender mais do que aquela que não tem atitude. Então, se as duas precisam fazer um valor, estão precisando, estão na necessidade, mas uma não se mexe, uma tem vergonha, uma é insegura, não acredita nela, é cheia de crenças, de limitações, de inseguranças, de traumas e é acomodada, é folgada,
sabe que alguém vai facilitar pra ela. Tipo, se eu não vender, alguém paga minhas contas. A outra tá sozinha no mundo, tá sozinha na vida, ninguém vai facilitar a vida dela. Então, ela sabe que ela tem que ir atrás de vendas, porque senão é ela por ela mesma. Então, existem esses cenários que precisam ser avaliados, que faz com que uma venda e outra não. Porém, ambas não sabem vender. Ambas não têm a técnica. E aí que vem, a venda é instinto, venda é dom, essa aqui nasceu para vender. Não, essa aqui nasceu com necessidades. Essa aqui nasceu mais ligada na vida e entendeu que ela precisa se mexer. Enquanto essa aqui tá acomodada, essa aqui é folgada, essa aqui provavelmente tá na jugular de alguém. Existem essas questões que precisam ser consideradas. Perfeito. Agora, quando a gente coloca na balança para comparar com a régua do que é vender de verdade, com técnica, com estratégia, se pegar as duas vão estar na estaca zero. Porque aconteceu isso comigo. Eu sou boa comunicadora, sempre fui. Então, eu sempre falei muito bem. Eu sou uma pessoa de atitude. E quando a água bateu na minha bunda, que eu precisei, eu me mexi. Porque eu tava precisando, eu sempre falo isso, quem precisa se mexe, precisa de verdade. A necessidade faz a pessoa se mexer. Porém, quando eu descobri o que era vender com técnica, com estratégia, eu descobri que eu não sabia nada de vendas. Que eu tava só era me debatendo. Exemplo, se tiver uma pessoa na água se afogando, ela vai se bater para não se afogar. Isso significa que ela saiba nadar? Não. Ela vai se debater até ela aguentar, o quanto ela aguentar. Mas uma pessoa que tem a técnica para nadar é diferente, concorda? Perfeitamente. Então, uma pessoa que não sabe nadar pode até tentar se manter ali sem se afogar. E alguma pessoa despreparada emocionalmente pode nem isso conseguir e se afogar bem mais rápido. Entende as três? Mas aquela que tem técnica pode sobreviver, vai nadar, vai conseguir sair daquela situação porque tem a técnica. Então, vendas é técnica e estratégia. Na verdade, 100%, né, minha filha? Absolutamente 100%. Então, você que pensa assim, eu não sou boa de vendas. Então, querida, ninguém é. Ninguém é. Então, vamos lá aprender as técnicas com Bruno Arguello e vender mais para faturar mais de 700 mil por ano, que você vai me dizer sobre isso. E o pior, aquela que diz eu não sou boa em vendas, se você tá falando isso, pior ainda. Você não é boa em vendas e deve ser folgada, acomodada e tá sugando alguém. Essa é boa. E assim, você já manda pro cérebro, né? Eu não sei e você tá acomodado e não quer melhorar. Exato. Aí você tá com uma muleta, eu não sou boa em vendas, vai fazer o quê pra mudar isso? Exatamente. Larga essa muleta e a pergunta deveria ser, o que eu tenho que fazer pra aprender a vender? Perfeito. Como eu posso desenvolver vendas? Esse é o ponto. Então, assim, você trouxe que a pandemia, muitas chaves viraram, né? Então, você que tinha uma loja física, você teve essa de criança, mas teve outras, né? Já Moda tive feminina, né? Eu já tive muitos negócios. Porque eu sou uma empreendedora nata. Inclusive, um negócio que eu aprendi foi abrir negócios. Fazer com que tivesse bom faturamento e vender aquele negócio. Legal. Então, eu abri uma loja feminina também. Eu vendia roupa de porta em porta. E foi com esse negócio que eu conquistei meu primeiro imóvel próprio. Vendendo roupa, a famosa loja online, mas na minha época chamava sacoleira mesmo. Mas foi vendendo roupa de porta em porta que eu conquistei minha primeira casa própria. Vendendo. Por isso que eu falo. Roupa. Saber vender liberta. Saber vender é uma bênção, porque quem vende nunca fica sem dinheiro. É uma coisa que você fala, acho interessante, é verdade. Vendedor, né? Porque assim, o CLT, ele tem um limite, né? Ele ganha aquele piso e ganha comissões. E o vendedor, ele pode realmente vender além, né? Depende dele. Mas quando você é empresário e tem um negócio, você pode criar várias coisas, vários produtos para que você tenha uma rentabilidade maior. Eu tenho parceiros que ele diz que ele vende mais do que o time dele. Ele vende a metade do faturamento da empresa e a outra metade são 3 vendedores dele. Pra você ver como o cara realmente como é que fala? Aquela pessoa que sangue, como é? Sangue no olho, né?
E ele, de fato, né? A gente né? Na verdade, se a gente não for, não acontece. Mas aqui, você faturou 700 mil no primeiro ano na sua loja física. Que estratégia foi decisiva para que você fizesse isso, né? Porque na época da pandemia, né? Que as pessoas, não tô vendendo. E teve muita gente que vendeu muito e você foi uma delas. Qual foi? Eu já abri essa loja para vender bem. Então, eu não abri, e se não vender? Tomara que venda bem. Eu abri a loja para vender muito bem. Porque sempre quando alguém abre um negócio, a pessoa já abre uma empresa, e se não der certo? Ou, tomara que dê certo. Não, eu abri falando, vou abrir para faturar no mínimo 50 mil por mês. Esse era o meu mínimo, eu tava vislumbrando alto e a minha meta era para faturar 100 mil por mês. No primeiro mês, a gente nem fez em 30 dias. O primeiro mês eu abri no meio do mês. Então, no primeiro mês, mesmo sem ter os 30 dias fechados, a gente já faturou 40 mil. Porque eu abri para ser grande. Eu não abri para ser uma pequena empreendedora. E eu falo que é queimar a ponte. Ou seja, eu comprei aquele ponto comercial da loja que eu comprei, eu dei o meu imóvel próprio e o meu carro para abrir aquela loja. Então, eu não tinha opção de dar errado. Porque era tudo que eu tinha. Então, eu queimei a ponte. Tem gente que fica sempre com um pé lá, outro cá, sempre com um plano B, sempre pensando na opção se der errado. Eu não tinha a opção de dar errado. A minha loja tinha que dar certo. Então, é por isso que eu tenho certeza que ela deu certo. Porque eu abri ela para dar certo. Então, as vendas começam aqui. Na mentalidade, né? Você determinar que você vai dar certo e fazer até dar certo. E aí começa tudo aquilo que eu falei, que eu fiz para ter os resultados em venda. Desde construir um nome forte, prospecção de cliente, construir cartela de cliente, postagem. Então, tudo isso simultaneamente, ações de venda. Então, eu lembro que eu fazia gritinho de carnaval dentro da loja. Eu fazia feira do livro dentro da loja, onde eu criava uma narrativa. Mães, vocês têm livros velhos, antigos dos filhos de vocês parado aí? Aí eu mostrava os do meu filho. Vamos fazer uma feirinha do livro lá na loja? Todo mundo leva os livros que tem parado aí. Vamos fazer troca de livros entre nós e os que sobrarem a gente deixa lá para doação e eu vou doar para uma instituição. Então, eu fazia uma ação social, trazia pessoas para dentro da minha loja, que é a maior dor de quem tem loja física, é trazer o cliente para a loja física. Então, eu criava uma motivação com narrativa para vir cliente para o meu espaço físico, e quando elas estavam ali, minhas vendedoras, por estarem bem treinadas, por serem vendedoras de verdade, não só atendentes, porque minhas vendedoras eram treinadas por mim para saber vender, elas iam para cima do cliente e vendiam. Então, o tempo inteiro por ter um time que eu preparei para saber vender, a minha mente estava sempre pensando na estratégia. Então, eu era estrategista e minhas vendedoras pensavam em vendas. Em vendas, legal. Mas você fala muito de prospecção. É o que faz o negócio realmente avançar, porque você vai ter várias oportunidades de venda e a gente sabe que, em alguns casos, 20%, 30% você pode, mas geralmente são 10%, né? Que fala assim, eu vi o Flávio Augusto falando uma vez, que de 10 você pode chegar a vender 9, mas é daquelas pessoas que já te procuraram na intenção de comprar, ok? Mas aí eu te pergunto, prospecção feitas em ligações e e-mail, elas ainda funcionam? Com certeza. Como? Exatamente. A melhor forma? Não, aí que a gente precisa analisar o nicho, a qualidade desse lead, a oferta do produto para o público certo. Porque, por exemplo, se você vier me prospectar hoje, me oferecendo uma Ferrari, um Jaguar, você não vai vender para mim hoje. Primeiro, porque eu não tô pensando em trocar de carro. E eu não gosto de nenhuma dessas duas marcas, porque eu gosto de SUV. Eu também. Entende? Então, você tem que entender o teu produto, ser o produto certo para o público certo, com uma boa oferta, a qualidade desse lead. Então, tem que ter toda uma estrutura para fazer prospecção. Você tem que saber aquecer o lead, não chegar só oferta. Eu tô treinando um time de uma loja e eles me contrataram para um acompanhamento bem de perto, onde as vendedoras me mandam um print para eu analisar. Fiz assim, e agora? E ontem elas fizeram uma prospecção com texto pronto, isso que eu já tinha falado que não pode. Então, quer dizer, tem que ter repetição. Porque parece que eles entram por aqui e saem por aqui. Eu já tinha falado que não era para usar texto pronto. E tava lá texto pronto.
E no texto pronto era lá, eu sou fulana, de tal lugar, você viu tal coisa e o link já do pagamento. Eu falo que isso é quase um abuso comercial. É como se você fosse chegar numa festa, você chega na mulher e você já vai beijando na boca. Não pode. Então você tem que saber como fazer, com quem fazer, quando fazer e sobre o que fazer. E Aí a prospecção funciona. Aí quando a pessoa prospecta os telefones, porque tem hoje ferramentas que você capta contatos, ou fixo ou celular da empresa. Como essa pessoa pode abordar o cliente? De serviço, vamos lá. Aí que tá. Esse tipo de prospecção, eu já não sei até que ponto funciona, porque é um lead muito desqualificado. Eu prefiro qualificar melhor esse lead. Eu prefiro uma prospecção que dá mais trabalho, mas converte melhor. Que seria? A prospecção ativa pelo Instagram, de uma pessoa que segue um concorrente, que tá... Porque se ele segue o meu concorrente, é porque ele tem interesse nesse tema. Que curtiu uma postagem desse tema na internet, ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou... Entende? Ou que tem uma empresa que eu sei que é interessado, que precisa do meu produto ou do meu serviço. Então, eu vou direto na fonte do que pegar uma lista aleatória totalmente fria. Mas já que eu tenho a lista, aí eu usaria, porque deve ser uma lista gigante, Sim. aí eu criaria um funil, já que é para tirar no escuro, eu não perderia tempo me dedicando a uma lista tão desqualificada assim. Aí eu criaria um fluxo de mensagens prontas mesmo, ver quem quer seguir no fluxo e quem não quer. Porque é daí que você vê quem tem interesse ou não. Isso. Perfeito. Porque é muito desqualificada. O que se separa, na sua opinião, o vendedor comum do vendedor extraordinário? Querer fazer dar certo. Porque quem quer, dá sempre um jeito. Porque a pessoa que quer, ela vai atrás até sozinha. Ela vai buscar, ela vai tentar até fazer dar certo. Agora, você incutir na mente de uma pessoa que não quer, que ela precisa fazer, eu não digo que é impossível, porque através de uma boa narrativa a gente consegue fazer até aquele que não quer começar a querer. Eu faço muito isso nos meus treinamentos. Eu desperto o querer através da minha história de vida, mas é bem mais desafiador. Bacana. Então, assim, gente, vamos agora para o último intervalo para o nosso ping-pong. Não sai daí, a gente volta já. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta nesse último bloco, aonde eu faço um ping-pong. Então, roda a vinheta do ping-pong e vamos lá. Vamos lá. Para você vender é? Tudo. Uma objeção que você adora quebrar. Não tenho dinheiro. Erro clássico de quem está começando a empreender. Não saber vender. Uma técnica de venda que nunca falha. Prospecção. O que te faz comprar de alguém? Conexão. Melhor conselho que já recebeu nos negócios. Aprenda a vender. Um hábito que te ajuda a manter o foco. Precisar. De dinheiro, principalmente. Seu lema quando as vendas caem. Quem vende nunca fica sem dinheiro. Bruna por Bruna, em uma palavra, quem você é no mundo dos negócios? Uma vencedora. Muito bacana. E para encerrar o nosso bate-papo, eu quero que você traga um conselho para aquelas pessoas que têm medo de vender e expor seu próprio serviço. Então, pode olhar para a câmera da verdade e dar esse conselho. Eu sempre digo que medo todos nós temos. Você tem medo e eu também tenho. O maior erro da pessoa que tá travada com medo é achar que quem tá fazendo porque não tem medo. A gente também tem medo. A diferença é que a gente tá fazendo. Então, vá apesar do medo. Eu sei que se expor é se colocar no lugar da vulnerabilidade. Mas responda para si mesma. O que de pior pode acontecer se você fizer? O que de pior vai acontecer quando você oferecer o seu produto e alguém disser não? E lembre-se sempre que quando alguém disser não, esse não é para o seu produto, é para o seu serviço, não é sobre você. Não leve para o lado pessoal. E quando tudo que você fizer trouxer o resultado, você vai se agradecer por ter feito. Então faça e comece hoje. Bacana, gostei do conselho. Você sempre traz isso lá nas suas redes sociais. Então,
Fica aqui meu muito obrigado, muito bom ter compartilhado a história que eu já conhecia, as dicas que eu já conhecia. É muito bom a gente compartilhar conhecimento com as pessoas, viu, Bruna? Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando você, sua Amém. família e seus negócios. Amém. Eu quem agradeço. Um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, sempre bom estar contigo. Que bom. E para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. E fica a dica, seja a mudança que você quer ver, faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.